Sejam todos bem-vindos à Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, a CITER. Este grande evento tem o objetivo de debater as energias renováveis no contexto da transição energética global, justa e sustentável. Foram muitos dias de preparação até aqui. Agora vocês terão a oportunidade de ver toda essa construção até este momento de abertura oficial da CITER. Tudo começou com a reunião de start com as secretarias de governo do estado, que se deu no dia 6 de março, na agência Invest Piauí. Em seguida, realizamos o grande encontro com os parceiros do evento, que se deu no dia 8 de março. Em abril, mais 2 acontecimentos importantes marcaram nossa caminhada. A realização de um workshop sobre energias renováveis, com foco no hidrogênio verde, para jornalistas de diversos meios de comunicação e assessorias institucionais. O governador Rafael Fonteles lançou em sessão solene a CITER no Palácio de Karnak. Eu estou muito feliz, eu estou cada vez me empolgando mais com essa nossa agenda que prioriza tanto a transformação digital quanto a transição energética. E esses eventos internacionais que vão acontecer aqui na nossa capital demonstram isso. A CITER é grande em várias dimensões, em vários aspectos. Vai dar oportunidade para que a população tenha acesso a esse grande debate, que é importante debate, que é energias renováveis, hidrogênio verde, mudanças climáticas e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Com o objetivo de popularizar a ciência e as tecnologias das energias renováveis, criamos a CITER Pop, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, além de diversos co-realizadores. A CITER Pop iniciou suas atividades no dia 21 de maio, no CEP José Pacífico, e ainda passou pelo Premem Norte, 7 Júlia Nunes, e teve seu grande encerramento no Liceu Piauiense, com atividades culturais e exposição de 20 estandes com os trabalhos dos alunos. Foram cerca de 2.000 estudantes das escolas da SEDUC envolvidos em palestras e feiras de conhecimento, com trabalhos voltados para a sustentabilidade, ciência e tecnologia. O nosso país se destaca entre tantos outros pela sua abundância em fontes renováveis de energia, que chama mais a atenção de compradores e investidores nesse projeto, que fará com que ele seja um sucesso no nosso futuro. Eles estão demonstrando aqui diversos projetos na área de energias renováveis, projetos que buscam solucionar situações da própria escola, como uma horta ecológica vertical, sustentada à base de energias renováveis, com protótipos de hidrogênio verde, dentre outros projetos muito interessantes. É o CITER Pop valorizando a inventividade dos nossos estudantes aqui do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí, a CITER Pop ainda contou com um importante seminário sobre o potencial energético sustentável do Estado. A CITER também realizou visitas técnicas nas empresas geradoras de energias renováveis dos municípios de Altos e Brasileira. Além disso, intervenções urbanas coloriram pontos estratégicos em Teresina com as temáticas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CITER também conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR, que irá realizar o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, além da Oficina de Desafios de Inovação e Resiliência Climática, Climaton, e a Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E finalmente chegamos ao nosso grande encontro. Aproveite nossa diversificada programação, que conta com 45 painéis de diálogos, feira de negócios de energias renováveis e atividades de popularização da ciência. Muito obrigado por se juntar a nós em prol de um futuro energético mais justo e sustentável. Temos a satisfação de dar início a mais um painel de conferência internacional de tecnologias de energias renováveis, CITER,
que Teresina cedia no dia de hoje. Com o tema As tecnologias de energias renováveis no contexto da transição energética global, justa e sustentável. Agradecemos a presença de todos e de todas que vieram prestigiar este evento. Sejam bem-vindos ao Centro de Convenções de Teresina. Agradecemos também aos que nos assistem pela transmissão da plataforma da Sinter. A Conferência Internacional de Tecnologia de Energias Renováveis tem como objetivo promover o diálogo entre os setores da sociedade para compartilhar conhecimentos sobre as mais recentes tecnologias e inovações no campo das energias renováveis, com ênfase especial no papel do hidrogênio verde na transição energética global. Dando sequência à nossa programação, convidamos nesse momento para compor o painel Impacto Ambiental e Social da Transição Energética, os palestrantes Albermec Moura de Moraes, Júlia Margarida Andrade do Espírito Santo, Mariana Jéssica Barbosa Lacerda da Mata, Glauci Maria Ligero Botelho, Nicolas Alejandro Marlikowski e Bruno Alberto Pracampo Miléu. Neste momento, eu concedo a fala a Albermec Moura de Moraes. Então, boa noite a todos e a todas, né, com grande felicidade estar nesse momento debatendo esse importante tema, né, dos impactos ambientais e sociais da transição energética, né? Gostaria de cumprimentar a todos e a todas aqui que vieram de cada um dos seus estados e outros países, né, para contemplar e para debater aqui conosco, né? Lembrando que também esse evento é transmitido, né? Tivemos alguns atrasos, né? A gente gostaria de estar com esse auditório lotado, mas, enfim, tivemos alguns contratempos, mas esse evento está sendo transmitido e eu espero que a gente esteja lá assistindo nesse momento, estarão também conosco nesse debate tão importante, né? Então, nós vivemos num momento muito oportuno em que o Brasil, o Piauí e o mundo precisa pensar em formas de ter uma transição energética justa, sustentável e popular. Por quê? Nós vivemos hoje, né, um momento bastante complexo, né, em que as mudanças climáticas, elas que a gente estudava nos livros como se algo distante, e já estão acontecendo, batendo na nossa porta, né? Então nós temos já a questão das secas extremas, nós temos aqui no Piauí regiões de desertificação, né? Nós temos aí agora no sul do país, não é, com todo o momento que nossos irmãos gaúchos estão vivendo, né, com a transformação, com a destruição, né, quase 90% dos municípios do Rio Grande do Sul estão sofrendo, né, com esses fenômenos climáticos extremos. E aí eu queria abrir o debate aqui com vocês, né, para ouvir cada um de vocês como especialista na área de vocês, de que forma a gente pode contribuir, né, para uma transição energética justa, sustentável e popular, né? De que forma a gente pode contribuir. Lembrando que os filmes que a gente assiste de ficção começam sempre com um especialista alertando, né? E aí vamos personalizar os cientistas, né? Estamos aqui
como especialista, cientista, de que forma a gente pode ser ouvido nessa transição energética justa e popular? Porque nós temos aí todo um movimento de energia limpa, energia renovável. Sabemos que não existe, pelo menos na minha percepção, uma energia limpa. Toda energia tem um impacto. Então, de que forma a gente pode colaborar para uma transição energética justa, sustentável e popular? Então, vou passar a palavra, vocês já foram apresentados, mas vou começar pelas mulheres, né? Então, Júlia Margarida, que é da Secretaria de Energia da Federação dos Urbanitários do Nordeste. Fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo ao Piauí. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite ao auditório. É um prazer estar aqui no Piauí. Agradeço o convite. Vim substituir um colega muito importante, o Carando, de EESE. Minha especialidade é relações de trabalho. Eu sou sindicalista. A gente faz acordos coletivos de trabalho com as empresas que estão atuando aqui no Nordeste, na área de geração de energia, transmissão e distribuição. O que eu posso alertar é que para essa transição energética seja justa, inclusiva e popular, os trabalhadores precisam também ter uma agenda de trabalho decente. O que nós vemos? No período da construção dos parques, nós temos um boom de empresas atuando, várias pessoas trabalhando, as cidades nos nossos interiores do Nordeste se transformam e nós temos uma forte pejotização. Muitos não têm carteira assinada. A mão de obra mais barata é carteira assinada, mas a maioria está como PJ. Aí, depois desse primeiro momento de construção dos parques, que muda a vida da sociedade, muda a vida do comércio local, a gente entra na operação dos parques. Aí, o que eram 500 pessoas transforma em 20. E aí esses trabalhadores, a princípio o que a gente percebia que eram trabalhadores da própria empresa. A gente chama no mundo sindical da empresa mãe. Hoje nós temos visto uma crescente terceirização no setor. O que é prática do setor elétrico? O setor elétrico tem terceirizado bastante. E ao terceirizar, eles precarizam o trabalho, precarizam a mão de obra. Aí a gente teve uma reforma trabalhista que tirou as chamadas horas itineres, que é a hora que o trabalhador sai de casa para ir para o trabalho. Nós temos parques eólicos que os trabalhadores passam 5 horas dentro do transporte da empresa por dia e não ganham nada mais por isso. A gente tem tentado melhorar algumas condições. Eles percorrem 80, 100 quilômetros de estrada de chão dentro do parque eólico da empresa. E aí a gente conseguiu, através dos sindicatos, colocar o ponto onde eles vão registrar a entrada, na entrada do parque, não lá na casinha da operação, porque eles já estão dentro da empresa. Mas nós observamos também que as práticas que nós temos aqui no Nordeste são diferentes das práticas trabalhistas do restante do país. Nós temos salários mais baixos, benefícios mais baixos. A gente tem que dar um ticket menor, no interior do estado, eu sou baiana, é um ticket menor porque no interior da Bahia não precisa ser o mesmo ticket que é pago em São Paulo. A gente ouve isso. A gente ouve também dos trabalhadores uma coisa interessante que eu vejo que é uma política pública importante dessa questão dos parques eólicos, das energias renováveis. As universidades, as faculdades formarem mão de obra para atuarem nela. Aí, no interior, quando a gente chega, eles veem assim, está tudo tão bom, eu posso ganhar um salário mínimo e meio aqui, que eu estou dentro da minha região, não preciso sair para trabalhar. Então, os trabalhadores também se acomodam ao receber menos, porque é a condição melhor que eles encontraram. Aí, para além dessa relação de trabalho, a gente vê os problemas sociais, porque o movimento sindical caminha junto com o movimento social. E a gente começa a observar que pequenos agricultores estão sofrendo grilagem nas suas terras, pequenos agricultores estão cedendo suas terras para parques solares, aí eles deixam de produzir alimentos. Já existem informes, avisos assim, a gente poderá ter uma crise alimentar por conta disso. A gente começa a observar que pequenos agricultores têm rachaduras nas suas casas, porque
a hélice da turbina está atrapalhando ali, tem um som à noite, tem a rachadura, e por incrível que pareça, aquela turbina não está na casa dele, está no terreno dele, está no terreno do vizinho. A gente tem observado isso. Nós temos observado também que, na fase da construção, que a cidade se transforma, o custo de vida eleva. Aí, quando esses parques acabarem a construção aqui no Nordeste, vamos imaginar, daqui a alguns anos, nós não vamos ter mais construção de parques. Os parques estarão implantados. O que é que vai ser do Nordeste? A gente vai ficar só gerando energia para jogar no Sistema Integrado Nacional para outras regiões, ou a gente precisa também desenvolver o local? A gente vai ter só essa mão de obra nesse momento na fase de construção, ou o Nordeste também precisa ter a mão de obra posterior a isso? Precisamos de empresas, na industrialização tem que ver isso, precisa rever essa política nossa de modelagem do setor elétrico, para que aquela energia que esteja gerada ali possa gerar mais empregos, trazer indústria para os locais. E uma coisa que é muito importante, o Luz para Todos, um programa do primeiro ano do governo Lula, foi a política pública mais importante que teve no governo, que para nós nordestinos foi super fundamental para o desenvolvimento da nossa região, parou, está estagnado. Aí nós temos parques eólicos gerando energia e do lado nós temos casas com candeeiro aceso. Então, essa transição energética precisa olhar as comunidades, precisa olhar os trabalhadores. A gente está tendo problema com caprinos, com as eólicas. Eles estão se movimentando e está tendo algumas regiões que está tendo problema na produção dos caprinos, né, na criação dos caprinos. Então, assim, esses detalhes precisam ser olhados com maior carinho, são detalhes da energia renovável que precisa ser, aqueles pontinhos que precisam ser corrigidos, para que ela seja justa, inclusiva, popular, que a tarifa de energia baixe. Hoje, o que mais nos perguntam é isso, por que a nossa tarifa é tão alta, se a gente está com uma oferta maior de energia? Então, é preciso que o governo federal olhe para esses pontos também, os governos estaduais. Não adianta a empresa chegar aqui, no início, fazer atividades com ONGs, com a sociedade, depois ela vai embora, não tem royalty para o município. A hidrelétrica, eu sou da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a hidrelétrica paga a royalty para o município, os parques eólicos não. Então, assim, esses detalhes precisam, sim, ser melhor vistos pelo poder público, para que a transição energética que é tão importante. Foi dita aí as tragédias que a gente tem, as tragédias climáticas que nós temos vividas, é fundamental termos essa transição energética, mas esses detalhes precisam ser vistos para que ela seja justa, inclusiva, popular e que todos se vejam, né, nesse movimento de energias renováveis, se vejam participando. E, por último, como dirigente sindical, eu digo, o nosso maior desafio é organizar esses trabalhadores, fazer com que sentir o que eles passam para a gente poder defendê-los maior. Esse é o desafio do movimento sindical, que tem uma gama de trabalhadores nos parques eólicos e solares, e a gente tem vivido esse desafio dia após dia para poder representá-los melhor. Mas hoje a gente já sabe muito dos problemas que eles têm passado. Então, obrigada. Eu que agradeço, muito pertinente a sua fala. Vamos bater palma mesmo, gente. Muito, muito importante a fala da Júlia. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento. Eu gostaria de parabenizar a organização do evento por promover uma mesa neste nível, né? A gente precisa, de fato, debater essa transição energética e colocar os atores envolvidos, né? Enfim, não vou me prolongar, parabenizar a Júlia pelas colocações, ao tempo que eu convido para suas colocações também a Mariana Jéssica Barbosa, que é advogada, que é da Operação Amazônia Nativa. Como é que está a nossa região amazônica? Vamos conectar agora, viajar do nosso Nordeste lá para a nossa Amazônia legal, com toda a nossa biodiversidade existente e os impactos relacionados à energia na região amazônica. Obrigada. Boa noite a todos.
Agradeço imensamente poder participar desse espaço. Realmente a mesa é fantástica. Gostei muito da adição proposital da palavra popular. Eu sou advogada popular. Eu atuo em Mato Grosso desde 2019. Hoje, eu posso dizer que eu atuo em 2 bacias hidrográficas, subbacias, lá em Mato Grosso, que é a bacia do Rio Juruena e a bacia do Alto Paraguai, né? Então, em Mato Grosso, nós temos 3 biomas, né? Amazônia, Cerrado e Pantanal. E, por incrível que pareça, apesar das diferenças desses biomas, das populações que habitam cada um, a gente tem problemas muito similares em relação a impactos ambientais e sociais relacionados à implementação de projetos hidrelétricos, especialmente. É um pouco chocante o número, mas apenas na bacia do Juruena a gente tem mapeados cerca de 180 empreendimentos hidrelétricos, entre aqueles que estão em fase de planejamento, de licenciamento e operação. E também na bacia do Juruena nós temos muitos povos indígenas. Eu sou indigenista também, além de advogada popular. A OPAN é uma organização indigenista, então a gente acompanha os povos na bacia do Juruena, especialmente através de uma rede, que é a Rede Juruena Vivo. E uma das questões que sempre chegava para a gente é a questão de como os empreendimentos estão chegando nos territórios. Eu acredito que a minha fala vai ser no sentido de identificar alguns pontos que são impactos ambientais e sociais e que já são suficientemente mapeados para que a gente possa promover discussões, inovações e que não sejam repetidos em outros tipos de empreendimentos que visam a instalação de projetos para a geração de energia renovável, sustentável e popular também. Bom, enquanto advogada, acompanhando essas populações, eu sempre me deparei com a questão mais processual, né, de projetos e processos de licenciamento, e a questão da consulta a esses povos. Quando a gente coloca aqui a palavra popular dentro do pensar geração de energia, para mim é a palavra-chave para promover, por exemplo, o que foi colocado aqui no painel das 2 horas, mais ou menos, quando fala de democracia e justiça. Se a gente não tem uma popularização dos espaços, e eu coloco não só espaços enquanto conselhos, enquanto legislativo, executivo, judiciário, mas também espaços de consulta, a gente não tem uma democracia efetiva e muito menos a implementação de energia de forma justa, né? Eu encaro o popular muito em questão de igualdades, de paridades de armas, quando a gente fala de direito. Como a gente vai pensar projetos de empreendimentos, de geração de energia, se a gente continuar com uma lógica de que a participação popular, ou seja, a participação de comunidades que serão efetivamente atingidas, né, no dia a dia, na reprodução cultural, espiritual, se isso for encarado enquanto um checklist, né? Se a gente pensar num processo de licenciamento que tem etapas a serem cumpridas, e dentre elas a gente tem a consulta aos povos e comunidades tradicionais,
a gente não pode falar simplesmente da necessidade da consulta acontecer dentro de um processo. Hoje, no estado de Mato Grosso, né, que é o lugar de fala que eu posso colocar aqui, a gente tem um processo judicial sentenciado que determina que os processos de licenciamento que impactam diretamente em territórios indígenas, eles precisam de consulta, né? O que significa consulta? A consulta é aquela prevista na Convenção 169 da OIT, que determina que um processo de consulta ele deve ser livre, prévio e informado. E também de boa-fé, né? A gente tem questões colocadas pelos julgamentos de cortes internacionais que indicam também a necessidade de boa-fé. Diante dessa sentença, né, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, claro, em cumprimento à sentença, começou a indicar a necessidade dos projetos, né, que incidem em territórios indígenas de realizar a consulta. Em primeiro momento, ficamos super felizes, né, porque foi uma grande batalha vencida, mas parece aquele monstro mitológico que a gente corta uma cabeça e aparecem várias, né? Foi a partir desse momento que a gente começou a observar fragilidades no processo de consulta que continuam sendo uma batalha diária, né? E foi colocado, então, pela SEMA, nesse cenário, a consulta como um ponto, um checklist a ser preenchido dentro do processo de licenciamento, sem entrar em questões de qualidade dessa consulta, de veracidade, legitimidade, ou seja, a gente tem documentos, né, que só são atestados pelo próprio empreendedor dentro do processo, que muitas vezes a maioria das vezes, eu diria, não significa um processo efetivo de consulta livre, prévia e informada. E isso leva à questão da necessidade de popularização dos processos para que as comunidades elas tenham condições de estar nesse espaço de diálogo que é a consulta. A consulta ela foi idealizada como um espaço, né, de construção conjunta com as comunidades afetadas por empreendimentos, para que elas pudessem colocar, uma criação conjunta do que seria o melhor empreendimento naquele contexto, né? Com o poder de dizer sim ou não para o empreendimento que vai afetar de maneira permanente o seu modo de vida, o seu território. Então, a partir do momento que se esvazia esse conceito, né, dentro dos processos de licenciamento, que tratam da implementação de projetos de geração de energia, a popularização ela fica de lado, né? A gente não tem um espaço igualitário, efetivo, para que essa consulta ela aconteça de igual para igual. Quando não se discute a qualidade desses espaços que devem ser populares, nós temos um checklist sendo seguido dentro de um processo de licenciamento que, consequentemente, chega em danos ambientais e sociais que, depois, né, de finalizado o processo, do processo de operação, o Estado atesta, teve consulta, né? Então, aqui a gente está tratando de um projeto que foi conversado anteriormente com as comunidades e que, na verdade, isso não aconteceu de fato, né? Então, esse panorama de 180 empreendimentos previstos em uma bacia demonstra a dificuldade, né, de implementação desses espaços
e o quanto tempo a gente vai conseguir realmente efetivar essa popularização desses processos para que a gente chegue realmente na implementação de uma energia limpa, justa, sustentável e popular. Obrigada. Muito bom. Vocês estão vendo aí o nível aqui dessa mesa, né? Desse momento de debate, né? Fundamental, né? Nós precisamos olhar para todos, que ninguém fique para trás, né? E aí, nesse aspecto, né, nós convidamos a Glauce Maria Botelho, que é superintendente adjunta de meio ambiente da empresa de pesquisa energética. Então, qual a visão da EPE de todo esse cenário que nós vivemos? Com a palavra. Boa noite. Quero começar cumprimentando os meus colegas painelistas, o moderador do painel, e agradecendo aos organizadores e patrocinadores do evento pelo convite à EPE. Então, me sinto muito honrada de estar aqui dividindo com vocês e podendo falar um pouco, né, das iniciativas recentes em torno dessa temática, que eu vou confessar para vocês que tem sido a minha vida. Eu acordo pensando em transição energética, eu durmo pensando em transição energética nos últimos anos. Imagino que todo mundo que trabalhe com energia, meio ambiente, mudanças climáticas também, né, penso o tempo todo. Não é um tema fácil, ele é um problema, como já disseram em outros painéis aqui, é um problema complexo, e de soluções, e que não vai ter uma solução única. Como todo problema complexo, não existe uma única solução, né? São vários caminhos. Então, vou aproveitar para apresentar a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que é o braço técnico do Ministério de Minas e Energia. Então, uma empresa pública que existe há 20 anos, e em relação a impactos ambientais e sociais, há 20 anos, a gente se debruça sobre esses impactos para todas as fontes de energia, né? Então, como superintendência de meio ambiente, a gente tem uma das nossas atribuições, fazer essa avaliação, principalmente para os nossos planos de energia, né? O plano de de curto e médio prazo, e também que é o PDE, e o plano de longo prazo, que é o PNE. Então, para que a gente possa fazer esse planejamento do ponto de vista do meio ambiente, a gente precisa mapear quais são os impactos positivos e negativos, né? No caso, os negativos que podem interferir nesse planejamento, né, de médio e longo prazo, e quais os positivos que podem, pelo contrário, oportunizar, né, fazer com que realmente se torne uma realidade esse planejamento que a gente anteviu, né, assim, trabalhou nele. Então, todo PDE, a gente publica um documento de apoio, que se chama Análise Socioambiental das Fontes, né? Então, para cada fonte, a gente vai lá e analisa, né? E com base no que a academia publica, né? Os artigos científicos que são publicados, as questões apontadas pela sociedade civil, pelas associações, pelo Ministério Público, pela Defensoria, enfim, a gente fica com um olhar atento para conseguir captar o que pode interferir no nosso planejamento. Então, é muito habitual da nossa parte dialogar com todos esses atores para captar assim, o que lá na frente, daqui a 10 anos, né, ou daqui a 30 anos, pode vir a interferir na implementação, no desenvolvimento ou não de determinada fonte de energia. Então, em relação a impactos,
era muito comum, anos atrás, e falando especificamente vamos pegar aqui como exemplo a fonte eólica, né? Era muito comum a gente enxergar mais, até em virtude dos artigos científicos, né, de toda a mobilização que existia à época, enxergar melhor os impactos ambientais. Era bastante comum. Então, era o efeito dos aerogeradores nos pássaros, questão de beleza cênica, o uso do espaço, né, desmatamento, enfim, todos esses impactos de cunho ambiental. E, antes da pandemia, a gente publicou um PDE e uma nota técnica acompanhando, já sinalizando a questão dos impactos sociais, que agora, na mídia e em várias iniciativas que eu vou comentar, e assim estão no centro do debate sobre as energias renováveis, né? Os impactos sociais. A primeira instituição, né, como um todo, que destacou foi justamente a academia, com a publicação de um livro sobre impactos sociais. E eu lembro bastante do protagonismo da Universidade do Ceará, como exemplo, né, do Rio Grande do Norte, que elaboraram vários artigos falando da importância da participação social, da importância dos planos de comunicação, porque muitas vezes o empreendimento chegava à região e a população local não estava devidamente esclarecida sobre os impactos. Né, desde então, a gente vem trazendo essa temática e, recentemente, aí vou falar de coisa bem recente, ano passado, a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, entregou uma carta aberta ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e de Agricultura Familiar, entregou uma carta aberta apontando esses impactos, né? O problema de vários acontecimentos em torno da produção de energia, predominantemente na região Nordeste. E aí o MDA enviou uma carta para o Ministério de Minas e Energia perguntando: e aí, o que você sabe sobre isso? Quais são as iniciativas que o Ministério tem feito em relação a isso? E também, no ato contínuo, a Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio de portaria, estabeleceu uma chamada mesa de diálogos, na qual foram estabelecidas, foram organizadas reuniões com as comunidades locais, e aí as primeiras aconteceram, se eu não me engano, aqui no Piauí, não sei se foi no Piauí, mas eu sei que hoje, nesse momento, está tendo na região, no Rio Grande do Norte. Eu me fugi o primeiro estado que foi visitado pela Secretaria-Geral da Presidência. Para justamente ouvir as comunidades. Aí visitaram os parques eólicos e também as comunidades próximas para ouvir em loco quais eram as questões. E aí, desde o ano passado, eles estão fazendo essas expedições e agora estão justamente no Rio Grande do Norte visitando essas comunidades. Com isso, também, a própria Beólica, ouvindo, né, sabendo dessas denúncias, né, de abuso, de dificuldades, né, com empreendedores, com contratos, lançou um guia de boas práticas, apontando, dando exemplos, né, bons exemplos de empresas em relação a como tratar essas questões, como elas trataram a questão social
que programas sociais dignos de, né, serem divulgados e seguidos. Então, publicaram esse ano, início desse ano, esse guia de boas práticas. Da mesma forma, o INESC publicou um trabalho sobre questões abusivas em contratos, a iniciativa Nordeste Potência publicou um trabalho bem robusto sobre salvaguardas sobre os mais diversos aspectos, né, dos efeitos da geração, não só eólica, mas solar também, sobre as comunidades. Então, eu estou falando tudo isso para demonstrar que, como uma iniciativa, né, que saiu dos trabalhadores, gerou tanta repercussão e tantas outras iniciativas para colocar, para reforçar a importância de se olhar para a questão dos impactos sociais na geração renovável, como também criou um ambiente muito propício para criar soluções, né? Que é isso, a gente precisa trilhar o caminho das soluções, da correção de rotas. Pegando como exemplo, se lá atrás, por causa da realidade da época, por conta da legislação que nós temos hoje disponível, que é a legislação fundiária disponível, aconteceu distorções, abusos, é o momento agora da gente corrigir com essa discussão, né? E eu quero reforçar assim, um dos slogans do Polo da Borborema, né, que é onde surgiu toda essa iniciativa, energia renovável sim, mas não desse jeito, não dessa forma, né? Então, para demonstrar assim, que a energia renovável ela é muito bem-vinda, até nesse contexto que a gente está de mudanças climáticas, mas que a gente, sim, deve corrigir algumas rotas que, por uma série de razões, assim, começou de uma forma não muito legal, mas que tem agora toda a chance, oportunidade e participação e ambiente propício para que essas rotas sejam corrigidas. Tá bom? Então, muito obrigada. Muitíssimo obrigado, viu, Glauci? De fato, nós já evoluímos bastante, né? Nós temos que ser realistas, que nós conseguimos já evoluir bastante, mas nós precisamos evoluir ainda mais. Por quê? Porque muita gente está ficando para trás. E só é justa, sustentável e popular se ninguém ficar para trás. Tá? Então vamos fazer um voo agora para nosso país vizinho, Argentina, com o Nicolás Alejandro, que é diretor e editor do Observatório de Energia, Ciência y Tecnología. Fica à vontade. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Disculpen que voy a hablar en español. Agradecer primero a la invitación del evento, a las compañeras que me precedieron, muy interesante los planteos y entender la dinámica de una transición energética desde el impacto social y ambiental, como es como esse aqui da nossa conferência, porque muitas vezes se apresenta essa transição energética como uma coisa limpa, sustentável, mas atrás de tudo isso, no sistema capitalista, tem dinâmicas no poder. E, nesse sentido, é interessante a gente entender a crise cultural que a gente está vivendo nesse sistema capitalista. Se a gente voltar ao ano 2008, por exemplo, com a crise financeira, aí a gente vê que existe uma forte inversão por parte do capital, da digitalização, da economia. Vimos que existe toda uma parte tecnológica, um salto tecnológico, e a forma de geração de energia para a geração de luz por combustíveis fósseis. Então, assim, a mudança climática leva em conta muitas variáveis nessa crise estrutural que estamos vivendo. E, bom, por último também,
o que foi a pandemia por Covid, que deu um aceleramento nos processos de digitalização da economia, onde a gente viu aí sim um grande salto na revitalização do trabalho, de todas as dinâmicas da sociedade que hoje estamos vivendo atualmente. Bom, nesse sentido, a gente vê como o capital vai saltando, rompendo as barreiras que são impostas, a barreira que o limite, que no... Então, se a gente vê aí o risco dessa transição energética que não seja justa ou que seja, de repente, como uma forma de acumulação de capital, e a gente se baseia nesse sistema de acumulação por reforço, onde os territórios como a América Latina ou o continente americano, rico em recursos naturais, sejam provedores desse tema energético em detrimento e com acesso ao nosso território, com energia e energia para os países do norte global ou para a Europa, Estados Unidos, China ou as corporações, porque não só com países como Estados Unidos, que através da lei da inflação está impulsando essa transição energética. Temos que ver o que vai acontecer, né, com as eleições desse país, mas também com personagens como que proporciona, digamos, esse novo negócio. E em 20 anos vamos para um cenário. E aí começam a surgir novos polos econômicos e de poder. E nisso também, em suma, isso impulsiona também a questão global da energia Rússia e Ucrânia, e a gente pode ver isso aí como dois blocos nessa configuração dos mercados energéticos, onde a Rússia, por exemplo, tinha aí uns 40% de gás no continente europeu. E a raiz de todo esse conflito que vivemos em 2022 deixou de prover, né, para a Europa gás, e no cenário global, como os Estados Unidos, através da revolução dos não convencionais que se deu em 2023. E esses são os principais provedores de gás para a Europa. Então veja como a dinâmica vai mudando, o capital se monta sobre essa transição energética, inflaciona os territórios e como nossos territórios, nós nos nossos territórios nos posicionamos sobre isso e implantamos uma transição energética que seja curta, popular, como mencionaram meus companheiros, e onde a gente possa ter na Argentina ou no Brasil, Colômbia, Equador, uma agenda complexa nesse momento, que é complexa nesse momento porque todos sabem que na Argentina a gente tem um presidente que vai contra uma agenda internacional, que vai contra o atual governo brasileiro, que vai contra a política que fez o Lula. Então são agendas complexas, mas nós na Argentina estamos vivendo um momento onde essa transição energética vem para a gente como um momento de reprimarização da energia e dos recursos energéticos. Mas, por outro lado, e a gente se vê com bons olhos a possibilidade de fazer todas as baterias na Argentina, fazer uma integração que podia seguir a mobilidade elétrica, algo entre Brasil e Argentina, que são os dois países mais desenvolvidos sobre automóveis e convencionais, mas isso poderia ser algo grandioso na mobilidade elétrica. Os convencionais e não convencionais do nosso país, e que a Argentina se convertesse num mero provedor para que seja uma ponte da energia sustentável, limpa, ou uma ponte para Estados Unidos ou Europa. E para isso a gente
Aí a gente vê o tema do hidrogênio verde, que foi muito mencionado aqui hoje, e nós na Argentina também temos muitos bons recursos, como o sol também, que está sendo objeto de investimento para o hidrogênio verde, mas também que o hidrogênio verde pode ser também um modelo de tranquilização e que de repente nos territórios não fique nada. O acesso de energia está sendo muito caro na Argentina, de preços elevados, e a gente está vivendo um processo de retaliação de parque eólico, parques solares durante o governo do Maurício March, entre 2016 e 2019, onde a gente definiu isso como um processo de término de evento, onde somente foi importado parques eólicos, retalharam parques eólicos e aí aumentou o custo da energia elétrica. A energia elétrica em si também, no geral, muito custoso para a população. Então, entender a dinâmica da transição energética, a dinâmica de poder ter essas informações, isso impulsa a transição energética corporativa, global, e também ajuda a levar uma transição energética curta de integração regional dos povos, onde seja possível gerar saltos de conhecimento, de essência, de tecnologia, de desenvolvimento, e que permita a gente gerar ciclos de sistemas e desenvolvimento que seja uma coisa habilidosa para a gente, na nossa população, e que serve para maior concentração de riqueza a nível global entre os países. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, hay que recordar que Argentina, en su bandera hay un sol. Piauí, E aqui em Piauí temos um sol então, para cada inclusive no hino do Piauí diz assim, se vocês não conhecem, Piauí, terra querida, vamos lá, quem é do Piauí? Filha do sol do Equador, tá? Então a gente precisa que esse sol, né, transforme vidas. Aquele sol que castiga, que muitas vezes está lá, o homem do campo fica preocupado, poxa, vai secar nossas plantas, não tem chuva, mas esse mesmo sol que castiga, tem uma música que fala nisso, né? O mesmo sol que castiga é o sol que gera vidas. Então vamos lá agora para a região amazônica, né, pro Pará, no oeste do Pará, com o nosso amigo, né, Bruno Alberto, que é professor do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará. Fique à vontade, então, professor, bem-vindo ao nosso Piauí. Muito obrigado, boa noite a todos, todas, todes. Quero agradecer à organização do evento pelo convite de estar aqui nesse debate, nesse evento. É um privilégio falar depois dos meus colegas aqui do painel, por tantas informações ricas que trouxeram. Então, quero cumprimentá-los, parabenizá-los pela apresentação e falar um pouquinho, né, sobre o nosso contexto ali na região amazônica. Eu não sou, né, um pesquisador ou atuante no tema de energia. O meu trabalho ele é mais com os direitos de povos e comunidades tradicionais, na perspectiva de direitos socioambientais e culturais. Mas eu acho que a gente tem alguns elementos aqui para trazer para o debate que envolvem ali a região amazônica, porque a gente vivencia ainda o que não se chamava desse nome, mas eu acho que a gente pode dizer que é uma dimensão ali de uma transição energética, que foi quando houve a necessidade de produzir energia a partir das hidrelétricas, substituindo fontes, né, de carbono, que tinham mais emissão ali de poluentes atmosféricos. Então, isso acontece especialmente na segunda metade do século XX, mas permanece no século XXI. Existem alguns fatores que levam a isso, né? Então, na segunda metade do século XX, a gente tem o Brasil vivenciando o seu processo de industrialização tardio,
a gente tem muitas pessoas migrando dos campos para as cidades, o que aumenta em alguma medida a demanda por energia. A gente tem, em região amazônica, a instalação de grandes projetos de metalurgia e de celulose, que vem para a região por conta dos nossos recursos naturais, muito pensando na produção de commodities, né, de minério para exportação, para poder ter ali um saldo de exportação econômico positivo. Algumas dessas indústrias vêm também, né, porque elas já não estavam acontecendo mais no hemisfério norte, no sentido de que trazia muitos impactos ambientais e não se queria, diante daquele debate do movimento crescente ali das preocupações ambientais, do movimento ambientalista, esses impactos ali próximos. Então, acontecem no sul global. Né, a gente teve, nos anos 60, 70, a instalação de algumas hidrelétricas, né, em região amazônica. No Pará, a gente já tinha Tucuruí, com grandes impactos, e pertinho ali da cidade onde eu moro, a gente teve a instalação de Curuaúna. Curuaúna, ela foi instalada nos anos 70, né, a 70 quilômetros, né, do centro também. Ela é uma usina pequena, começou com um potencial de 10 megawatts, hoje já foi ampliado para 40 megawatts. A última ampliação foi recente, foi agora nos anos 2020, e com esse contexto de produzir energia para uma população que precisa, para uma população crescente. Sobre Curuaúna, eu tive a oportunidade de participar de um projeto, né, com uma equipe do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, e a gente produziu um boletim informativo. Então, a gente fez visita de campo ali no lago e nas comunidades de entorno. Curuaúna, para a construção do lago, houve deslocamento de comunidades. Então, comunidades que viviam ali precisaram se deslocar para próximo, mas ainda assim envolvem um deslocamento e mudanças em rede de sociabilidade e de conhecimento sobre o meio ambiente de entorno. Quando fizemos a visita, muitos alegaram que foram avisados, né, em cima da hora, com a expressão de sentir a água bater no fundo da rede e viram que tinham necessidade de ir embora. E alguns, né, mudaram de lugar, outros vivem hoje à margem do lago, né. Na época não existia estudo de impacto ambiental, então não tínhamos a discussão acumulada que a gente tem sobre as questões ambientais e sobre a preservação ambiental e essa discussão crítica sobre as hidrelétricas, mas a gente teve uma mata, né, com várias árvores inundadas. O que a gente for pensar sobre a pretensa energia verde que se produz, né, a gente deixa de ter ali retenção de carbono, a gente passa a ter a decomposição de madeira que poderia ser utilizada de outra maneira por comunidades ou por empreendimentos de uma maneira sustentável. O apodrecimento desse material biológico ali no lago afeta a qualidade da água, ela se torna turva e, segundo os moradores, imprópria para o consumo. Então, não é possível. A água que se usa ali de todo dia, né, para tomar banho, lavar louça e outras coisas, ela passa a não ter uma qualidade boa, né? Então, é relatado doenças, né, de pele, gastrointestinais, dentre outras. Essa água afeta, essa qualidade da água teve uma mudança de pH, então ele se torna mais ácido, o que afeta a questão da produção de peixe. Então, para comunidades da região amazônica, comunidades ribeirinhas, o peixe ele é essencial, ele é uma fonte de proteína super importante e o pescado ajuda na conservação florestal, porque a gente tem uma cadeia que é alternada entre pesca, caça, coleta, roça, e essas comunidades passaram a ter uma redução da qualidade de pescado, de terem peixes que são pegos e que abrem
e teria ali vermes e eles estariam impróprios para o consumo. Questão do deslocamento, então, na região amazônica e ali especialmente, se utiliza muito rios, igarapés e furos. Alguns deles, né, já não se pode mais, foram inundados pela hidrelétrica, pela barragem, né? E aí, um dos caminhos possíveis, né, para chegar às comunidades, para não ter que dar uma volta, né, por estrada muito mais longa, é fazer o trânsito pelo próprio canal da hidrelétrica, que é um percurso perigoso, porque como ali se tinha uma mata, hoje em dia essa mata ela está com pedaços de árvores e troncos em apodrecimento e não se sabe se o casco da embarcação pode bater ali em algum momento. E o trágico, né, e não vou dizer irônico, mas o absurdo dessa história é que essas comunidades próximas ali ficam sem ter o abastecimento de energia. Então, eles são vizinhos de uma usina hidrelétrica, são impactados por essa usina hidrelétrica, não têm acesso à energia, né? Não só essas do entorno da barragem, mas outras ali na estrada de Curuaúna, e ficaram apenas com os impactos. Hoje se discute muito a questão da compensação financeira, né, que vai para as prefeituras, mas que não se reverte, de fato, em benefícios para essas comunidades atingidas. E aí eu acho que é um caso de uma local, né, de uma usina bem específica, mas que nos leva a pensar, né, sobre movimentos maiores aí dessa transição energética. Porque, apesar disso, a gente ainda tem, né, hidrelétricas em funcionamento, hidrelétricas previstas. Então, na nossa região, a gente teve a discussão da hidrelétrica, né, de São Luís do Tapajós, que foi suspensa, mas que agora, por inviabilidade ambiental, ainda que com tecnologias que se diziam menos impactantes, mas que agora está sendo repensada para ser reproposta. E a preocupação é como uma usina dessas vai impactar ciclo hidrológico, ciclos de vida e serviços ecológicos, especialmente as populações que vivem ali. Então, acho que para essa nossa discussão, o essencial é pensar como se atingem, né, essas populações, o que é ser vizinho de um empreendimento, de uma hidrelétrica, de um parque eólico, de um local de painéis, né, de energia solar, porque, como foi falado no início, tudo tem impacto, né? E quais os benefícios, né, efetivamente. E aí eu acho que o caminho, né, como meus colegas aqui na mesa lembraram, né, é reforçar aspectos de consulta, né, efetiva, para que esses empreendimentos respeitem essas pessoas, estudos ambientais efetivos que observem, né, esse componente humano que está ali e a perda que se tem, tanto material quanto imaterial, e a gente pensar em meios, em caminhos, né, para um desenvolvimento, para uma transição energética, de fato, limpa, justa e popular. Então, temos mais para falar, mas a gente fica para o debate. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, né? São falas muito oportunas, né? E enquanto eu falo aqui um minutinho, eu queria pedir autorização do evento para quebrar um pouco aqui o protocolo, com a autorização de vocês, para a gente abrir uma perguntinha rapidinho, tá? Porque eu acho que um debate desse, eu acho que é importante. Então, quem quiser da plateia, levante a mão, uma pessoa pelo menos, vem aqui na frente. Enquanto isso, resgatando tudo o que foi debatido aqui, né, nós temos casos como, por exemplo, a hidrelétrica de Baubina, na região amazônica, que é um clássico do impacto ambiental nos extremos. Foi feito toda alagou-se toda uma área, não foi feito o processo adequado da retirada, né? E aí você está uma hidrelétrica renovável, que não é limpa, emitindo metano, né? E aí as populações, nós temos um caso clássico no Piauí, de uma hidrelétrica, nós só temos uma, né, na cidade de Guadalupe, onde a cidade antiga ficou debaixo d'água. A cidade antiga ficou debaixo d'água,
foi realocado para outro lugar. Inclusive tem um filme, não daqui, mas que trata um pouco desse movimento, né, dos atingidos, né? E aí tem todo um movimento, a hidrelétrica, todo mundo já sabe desses impactos, do alagamento, né, dessas áreas, mas aí imagine os grandes, nós estamos na Caatinga, nós temos 23 milhões de pessoas vivem na Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, que ainda não foi descoberto tudo o que temos aqui. Enfim, nós precisamos ver os impactos disso. Você pega e cada 1 mega numa usina solar fotovoltaica, que é uma de menor impacto, desmata cada 1 mega 2 a 3 hectares. Enfim, vamos abrir para uma pergunta rapidinho, aí depois a gente responde, depois passa para as considerações finais para dar uma dinâmica, todo mundo está cansado e a gente precisa avançar. Obrigado, Bom, se identifiquem rapidamente. Ok, primeiramente boa noite a todo mundo, a plateia, a vocês, eu sou Pedro Matéia, sou repórter do portal Meio News, estou fazendo a cobertura aqui do evento, junto com toda a imprensa. Eu anotei alguns pontos aqui, enquanto a Júlia, inclusive, estava falando, prestei muita atenção na fala dela. A gente sabe que o hidrogênio verde ele tem muitas vantagens, né? Mesmo como você falou, toda energia, por mais que seja limpa, acaba poluindo, seja sonoramente em relação às eólicas, ou até mesmo no ambiente, como rachadeiras em casas, e até mesmo em questão dificultando a agricultura familiar. A pergunta real agora, e que se direciona a todos vocês, é como vocês acham que a produção de hidrogênio verde aqui no estado pode afetar principalmente aos que moram nas regiões mais carentes, essa população que é mais carente, e como essa produção pode acabar afetando o dia a dia deles, por exemplo? Pronto. É porque eu sou da Bahia, tá? Mas o que eu posso te dizer é que as comunidades mais carentes são sempre as mais afetadas. A gente tem relatos, eu acho importante. A EPE, o Ministério, a Secretaria-Geral está preocupado com isso, porque quem sempre sofre é o povo. O elo mais fraco somos nós, né? Nós que sofremos com isso. Então, eu já peguei relatos, vou falar do meu estado, que a gente fez visita em loco pelo sindicato. A gente tem relatos quando a gente vê a coisa mais linda do mundo, um parque de energia solar. A gente, quando olha assim, é a coisa mais linda. Mas, para poder fazer esse parque, deixou de se promover a agricultura familiar ali. Aí nós temos agricultores que estão deixando de ter direito à aposentadoria rural, porque eles cederam espaço para tendo outra fonte de renda. Aí deixam de ter a aposentadoria rural. Então, assim, é necessário, é importante que o governo federal esteja fazendo essas visitas em loco, sim, para poder identificar esses problemas, porque o nosso papel como movimento sindical, como movimento social, é alertá-los. E, graças a Deus, a gente está no governo que a gente pode alertar, né? A gente pode sinalizar, está tendo um problema social nesse sentido. Como movimento sindical, a gente quer que as empresas deem lucro, as empresas cresçam, mas que os trabalhadores também tenham um trabalho decente, um trabalho digno. Infelizmente, o nosso setor elétrico está todo financiarizado. Quem manda hoje no setor elétrico no país são os bancos, são os grandes investidores. E essa é a nossa grande dificuldade, aquela velha luta que os sindicalistas sempre falam, entre capital e trabalho. A gente tem que conquistar nosso espaço aí, a gente tem que promover o trabalho decente nos locais, organizar esses trabalhadores é uma novidade tremenda para a gente. Nós temos tentado, acho que então, a gente está assim, 60%, ainda falta muito, porque é muito diferente, é novo para a gente. Eles estão espalhados no Nordeste inteiro. E nós defendemos que, para além disso, nossa região, aí eu puxando a sardinha para a nossa região Nordeste, os nossos estados carentes, que quando acabar essa construção de parques eólicos, solares, e ficarem os empregos de verdade, que venham indústrias também para o nosso estado, que seja promovida a agricultura nos nossos estados, que as pessoas possam trabalhar de forma digna nos nossos estados. Porque na época da construção do parque, a gente vê a economia da cidade assim. Quando acaba, ela despenca. E a gente tem que mantê-la lá em cima, tem que manter o desenvolvimento nos locais. Então, acho que esse é um grande desafio que nós temos para que, de fato,
Nós não somos contrários aos parques eólicos, longe da gente, é a energia mais limpa, mas que esses impactos sejam corrigidos, que os trabalhadores tenham um espaço, tenham voz, possam ter respeito e que a sociedade, todo mundo ganhe, né? Porque com a geração de emprego, a geração de renda, a gente desenvolve os locais. Então, a gente precisa disso para que, sim, nossas comunidades mais carentes não sofram. A gente sofre muito na Bahia com a questão de grilagem. A gente tem umas denúncias do pessoal do sindicato dos rurais, que algumas pessoas, antes de saber onde vai instalar um parque, eles vão lá e compram as terras dos pequenos agricultores para pegar o dinheiro da cada torre, entendeu? Então, o governo precisa estar atuando nisso para proteger os carentes, para proteger a população. Então, eu me despeço por aqui, agradeço a todos e vamos, sim, defender a transição energética justa e popular. Muito bom. Então, gente, de fato, nós vivemos essa transformação, revolução energética, né? E aí eu vou passar, então, acho que o tema aqui, se a gente pudesse, passava horas e horas e horas. O importante é que depois a gente continue, né, nos debates, depois os nossos palestrantes estarão disponíveis em outros dias, não sei qual é o voo de vocês, mas já estou comprometendo aí um diálogo, e aí nós vamos fazer o encerramento, cada um faz a sua consideração final, e eu vou inverter, agora vai passar de lá do Pará até chegar aqui rapidinho, tá? E aí, como a gente está no Nordeste, né, eu tenho um cordel de um projeto nosso que nós fizemos aqui, que fala mais ou menos assim: tem a nossa agricultura, que é um bem familiar, milho, feijão e arroz, e pode até aumentar com a tecnologia da energia solar. Aí depois, ao final, eu concluo aqui para a gente fechar esse cordel tão legal que está disponível aí, para quem quiser acessar, @piauí.solar. Vamos lá, obrigado. Então, de novo, agradecendo aqui a participação aqui no evento, acho que aprendi muito. Por exemplo, não conheço muito sobre a discussão do hidrogênio verde, aprendi muito aqui no evento sobre isso. E eu acho, né, que é super importante hoje a gente estar discutindo a transição energética para tecnologias mais limpas, mais socialmente justas. Então, apesar da gente estar numa mesa de impactos e enfatizar os impactos, é a preocupação de que esses impactos eles não se reproduzam, não continuem durante esses novos modelos, né? Porque a gente acredita que é necessário um outro padrão, né? Então, dessa discussão sobre a transição energética, eu acho que a gente precisa pensar, né, da onde vêm os recursos para a produção dessa energia. Então, o hidrogênio verde usa, por exemplo, água e energia, né? E ainda não está claro para mim, e eu coloco isso até como uma dúvida, desculpem se for uma limitação minha, inclusive da minha formação, mas assim, da onde vem essa água, como é que ela vai ser utilizada, como é que ela retorna para o ciclo hidrológico, né? Também fico pensando sobre a questão da energia, porque a gente precisa que seja produzido com uma energia efetivamente limpa. E hoje a nossa matriz energética é mais de 70% de hidrelétrica, e a gente já viu que não é tão limpa assim. E se for ter parques eólicos que impactem as comunidades, né, por conta do barulho, ou impactem o meio ambiente, tem que se pensar sobre essa energia. O marco legal não traz os limites, isso ainda está em discussão, pelo que eu entendi vai ser posto em uma nova, um outro instrumento normativo, caso venha a ser aprovado no Senado, mas é algo que a gente precisa estar atento para que esse potencial, né, que traz tanta esperança, de fato, se realize enquanto esperança. E que a gente pense, né, essa produção de energia não apenas, né, para exportação ou para indústria, que tem o seu papel, mas que a gente pense como é que ele vai trazer desenvolvimento local. Porque se não partir, né, para benefícios para o local, a gente não está falando de desenvolvimento concreto.
Como é que isso retorna para as pessoas, seja como energia, mas especialmente, né, como educação, qualidade de vida, saúde, para que esse movimento traga, de fato, um desenvolvimento, né, para o Piauí, para o Nordeste, para a Amazônia e para o Brasil como um todo. Então, essas são algumas reflexões nos meus limites sobre, né, esse tema, mas que eu compartilho com os colegas aqui do evento. Obrigado e uma boa noite. E aí, para eu não quebrar, vocês podem passar na sequência, nem vou falar entre vocês. Aí só chegou aqui a gente fecha, tá bom? Pode falar, depois seguimos na sequência. Obrigado mais uma vez. Ok, gracias. Bueno, respondiendo al hidrógeno verde, digamos... Sobre hidrogênio verde, digamos que como se fosse um benefício para a população, a primeira pergunta que eu faria é se esse hidrogênio verde realmente vai ser utilizado ou vai ser meramente exportado, digamos, tipo, como um benefício ao desenvolvimento industrial das regiões. Por exemplo, na Argentina, os produtores de hidrogênio verde que havia eram projetos de 8 mil milhões de dólares e que iam ser realizados com a renda da Patagônia. Social, né? E que não havia também na época uma coisa chamada modelagem do reservatório, né? Naquela época se inundava mesmo a região florestada, sem se preocupar com a biomassa que ia ficar ali e os efeitos que ela geraria. Hoje essa prática não existe. Hoje existe uma modelagem que é feita para avaliar o quanto de biomassa que pode ser deixada para evitar justamente esses efeitos tão nocivos, né, que aconteceram nessas usinas feitas na época do governo militar, num outro contexto. E eu quero trazer esse exemplo para falar que hoje, no âmbito do G20, não é à toa que o grupo de trabalho que trata da transição energética, ele é plural, ele traz o termo transições energéticas, porque não existe um modelo único que vai se aplicar a de um país para outro. Cada país tem as suas peculiaridades, as suas potencialidades, as suas dificuldades. E, em se tratando do Brasil, a gente, embora tenha essa relação traumática com as usinas hidrelétricas, a gente vai ter que rever a relação com esse tipo de fonte, porque a gente não pode desconsiderar que a gente tem um enorme parque hídrico no país que é responsável pela nossa matriz predominantemente renovável, principalmente elétrica, né? Então, eu convido a gente a repensar num novo modelo, numa outra forma de fazer, né, esse tipo de projeto, como já existe. A gente tem aí a perspectiva de estudar e conhecer e trilhar caminhos para as usinas renováveis, reversíveis, que são usinas hidrelétricas que têm uma outra característica técnica que vai possibilitar aproveitamento do reservatório, de um reservatório adicional, em poucas palavras, né? Então, o que eu quero aqui dizer que, em se tratando de Brasil, a gente não vai, para fazer essa transição realmente justa, inclusiva, equilibrada, popular, a gente não vai poder demonizar as fontes, né? Porque, embora a gente queira caminhar para um net zero, né, para uma emissão zero em 2050, a gente vai ter que passar, inclusive, por fontes fósseis, até chegar lá, né, porque elas também têm o seu papel. Então, aqui, como empresa de planejamento, eu convido a gente não demonizar nenhuma das fontes, todas têm o seu papel, em prol dessa emissão zero que a gente quer chegar lá em 2050. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, para finalizar, eu acredito que
A minha fala seria no sentido de que o que foi colocado aqui vai muito ao encontro do que eu acredito, do que o trabalho em campo, na base, tem demonstrado, que ter uma transição energética realmente justa, sustentável, popular, ela também perpassa pela necessidade da ciência encarar as demais ciências, né, aquelas não acadêmicas, como uma fonte primordial para a gente entender as perspectivas das populações, dos territórios tradicionais, que sempre trabalharam no intuito da conservação, da preservação e do bem viver, né? Do viver com qualidade no seu território e primar pelo seu território continuar sendo um ambiente que é sustentável, numa verdadeira sustentabilidade. E a gente perpassa, então, pela necessidade de pensar fontes de energia, fontes renováveis e sustentáveis, das várias ciências. Acredito que não vai ser algo unilateral, apenas acadêmico, que vai fazer a gente chegar nesse resultado também. E eu convido também a pensar, diante de tudo que foi colocado aqui, o que a gente pode observar hoje dentro dos projetos para que a gente identifique limites, né, dessa transição energética, no sentido de identificar aquilo que é inegociável, né? A gente tem questões negociáveis. Existem projetos, ainda hoje, em 2024, cujos estudos de componente indígena indicam que é inviável, né? Como que a gente vai reagir diante desse tipo de informação? A informação gerada dentro do processo é que, do ponto de vista indígena, não pode existir esse projeto, né? O que significa isso? É etnocídio, né? O empreendimento sendo executado vai ter um resultado de destruição da cultura ou da espiritualidade, enfim. Então, acho que minha fala final seria essa, convidar a gente a pensar o que o que não pode ser negociado dentro da transição energética. Eu vou pegar a fala sobre não demonizar nenhuma fonte, porque nós temos trabalhadores em todas. Nós temos trabalhadores nas térmicas, nas renováveis, nas hidrelétricas. E nosso sistema precisa das térmicas, né? Nosso sistema não se segura sem as térmicas. Ela é a energia constante. Então, que nesses debates que a gente está fazendo sobre transição energética, a gente não demonize nenhuma fonte de energia. Porque lá tem trabalhadores, lá tem famílias que dependem daquilo, a gente só tem que fazer o casamento perfeito. Não existe, né, casamento perfeito, mas a gente tem que se esforçar para ter um casamento perfeito, para que os impactos ambientais e sociais sejam menores, porque sempre vão ter impactos, sempre teremos impactos, né? A gente precisa só que esses impactos sejam minimizados pelo poder público, pela sociedade, né? E que nenhuma fonte seja de fato demonizada, porque a gente ouve muito isso por conta dos trabalhadores das térmicas. Eles ficam, né, sempre marginalizados. Então, agradeço mais uma vez por estar participando aqui, né? Foi uma noite assim de muitos conhecimentos, de enriquecer, e estou à disposição para qualquer coisa. Obrigada. Então, gente, para fechar agora com chave de poesia, né? A gente precisa colocar poesia na veia. Nós estamos no Nordeste. Quem está vindo pela primeira vez no Nordeste? Não, primeira vez no Nordeste, primeira vez no Nordeste, primeira vez no Nordeste. Então, aqui nós falamos assim meio cantado e por muito tempo as pessoas ficavam com vergonha. Eu morei em São Paulo, mas não peguei o sotaque de São Paulo. Eu gosto do meu sotaque piauiense.
Por quê? Porque nós temos a poesia na veia, tá? E aí, só para encerrar, então, com poesia de um projeto que a gente desenvolveu no Piauí, quem quiser conhecer, @piauí.solar, lá tem todas, né, vários projetos que a gente tem desenvolvido. E aí, gostaria de encerrar com esses versos. O sol que castiga forte traz luz, vida e energia. Bombeia a água do chão, proporcionando alegria. É riqueza do sertão, mais saúde e economia. Sol que nasce para todos no sertão e no agreste. Luz, vida e energia, riqueza para o Nordeste. Oportunidade e alegria vem desse astro celeste. Para encerrar nosso cordel, agradeço esse momento de muito aprendizado. Tendo o sol como argumento, nosso Piauí é solar. Viva o meio ambiente. Muito obrigado, bom descanso a todos e até a próxima. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e todas que vieram prestigiar nossos painéis, bem como agradecemos também aos que assistiram pela transmissão nas plataformas do YouTube da Sinter. A programação da Conferência Internacional de Tecnologia e Energias Renováveis, Sinter, prossegue amanhã. A partir das 9 horas da manhã, tenham todos uma boa noite. No coração do Nordeste brasileiro surge um líder. O Piauí. Não tem condições de pagar um ensino privado. Focado em e com o ensino público, eu posso ter uma qualidade tão boa quanto se fosse privado. E assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira.
Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar o ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa.